O que é a descentralização? O que eu quero dizer com descentralização? Bom, pessoal, até nos anos 90, a maior parte de todos os poderes do mundo, eles eram poderes centralizados. Você ficava refém desses poderes centralizados sem mesmo saber disso, tá? Então vamos pegar, como a gente está falando de moedas, nós vamos pegar um exemplo de uma centralização de poder no aspecto financeiro, no mundo financeiro. Então vamos dizer que no poder centralizado do nosso mundo, até meados dos anos 2000, principalmente, o mundo era assim. Você tinha um poder central, que era o banco, tá? E você tinha as pessoas conectadas a esse banco, ou seja, pessoas que tinham conta corrente nesses bancos, tá? Então vamos imaginar que cada pontinho desses aqui em volta são pessoas, tá? Se a pessoa, que aqui eu vou dar o nome de pessoa A, quer enviar dinheiro para a pessoa B, o que ela precisa fazer? Ela precisa fazer toda a transação e a solicitação de transferência financeira através do poder do banco. Então, se a pessoa quer mandar do ponto A para o ponto B, ela precisa enviar um sinal de interesse para vender o seu dinheiro, tá? E ela vai transferir o dinheiro para o ponto B. Como tem que automaticamente passar por esse ponto central, o banco ele vai determinar a taxa, vai determinar os dias, vai determinar os seus limites. Então isso te impossibilita de você ser dono do seu próprio dinheiro, tá? E o que acontece com a internet? O que aconteceu com o advento da internet? Ocorreu um fenômeno chamado destruição de poderes centrais, tá? Ou seja, o poder central, quando ele é destruído, esses pontos eles ficam soltos, avulsos, certo? Não tem mais essas conexões. Não tem mais um intermediador, tá? Então, quando você destrói esses pontos vão ter que se conectar novamente entre si, utilizando redes conectadas, que é a internet. Então, a internet, ela fez isso não somente com os bancos, mas também fez isso com os correios, como por exemplo, e eu acredito que foi o primeiro poder central que a internet conseguiu destruir, que foram os correios. Por quê? Porque antigamente, nos anos 80, anos 90, para você enviar mensagem do ponto A ao ponto B e depois o do ponto B ao ponto C, você precisava se encaminhar até o poder central, que no caso deste exemplo é os correios, são os correios. Você solicita para os correios que você quer enviar uma carta, você fica refém do tempo que o correio vai determinar para enviar essa sua mensagem, e ele vai te cobrar uma taxa, e geralmente para envios de mensagem internacional é um absurdo de caro, né? Então você ficava refém, você não podia mandar mensagem diretamente de uma pessoa para outra. Com a internet e com os e-mails destruíram isso aqui, e vários e-mails que são nós começaram a surgir, e cada pontinho de conexão entre várias pessoas são conhecidos como nós. Podemos aqui dizer que são milhares de empresas de e-mail que fazem transferência de dados de um ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, de forma gratuita, muitas vezes, e também numa velocidade absurda, tá? E mesmo que sejam empresas diferentes, como eles estão conectados através do protocolo SMTP, você consegue mandar um e-mail, por exemplo, do Gmail para o e-mail do Yahoo sem pagar nenhuma taxa para isso, porque você utiliza o poder de descentralização da internet para fazer isso. Só que, o que acontece? A TV, nos anos 90, a mesma coisa. Ela era um poder central de comunicação, onde ela influenciava a grande massa de pessoas que assistiam, e você ficava refém da programação que aquela televisão te entregava. Então, se você queria assistir desenho animado de tarde, você não podia, porque só passava desenho animado de manhã. Então, você ficava ali engessado, né? Assim, com o surgimento do YouTube, o YouTube ele tira o poder central da televisão, ele distribui para todas as pessoas, permitindo que todas as pessoas possam produzir conteúdos, que nem eu faço, por exemplo, e também pode assistir conteúdo dos outros, fazendo com que seja um espaço mais democrático e com um sistema de informação distribuído. Cada pessoa é livre para escolher o que ela quer assistir, tá? Então, a internet ela trouxe o poder descentralizador. Você precisa entender isso para você entender o que é o Bitcoin, tá? Então, o Bitcoin, quando ele surgiu, ele foi criado através de duas tecnologias. Ele só existe por causa dessas duas tecnologias. Primeiro, porque ele foi baseado na distribuição de bancos de dados P2P, ou seja, ponto a ponto, no sistema semelhante àquele sistema distribuído, tá? Então, ao invés de ser um sistema pareado para um intermediário,
é P2P. Você pode se conectar para qualquer pessoa da rede, ponto a ponto, sem um intermediário aqui no meio, sem um ponto central aqui no meio, determinando isso tudo. Ou seja, você não precisa, para você mandar do ponto A para o ponto B, você não precisa passar necessariamente por um poder central intermediário, que aqui a gente poderia dizer que poderia ser um dos bancos, tá? Você pode fazer esse caminho, você pode fazer esse caminho, você pode fazer vários caminhos ilimitados para você passar esse tipo de informação. Então esse é o sistema P2P, tá? Você distribui o poder igualmente para todos os participantes da rede, tá? Então a criptografia e a distribuição de bancos de dados P2P, elas criaram uma revolução na forma como nós transmitimos dados pela internet. Qual é o grande problema de você tentar fazer um dinheiro digital, 100% digital? O grande problema era o seguinte: quando você pega um celular desse aqui, por exemplo, e você faz uma foto com esse celular você vai ter os dados desse celular. Esses dados estão dentro do meu celular, correto? Quando você envia esses dados para outra pessoa, você envia uma foto, você não perde esses dados. Os seus dados, a sua foto fica no seu celular. Você envia nada mais do que uma cópia dos seus dados, uma cópia idêntica dos seus dados. E automaticamente, quando você manda a sua foto para outra pessoa na internet, você nada mais está criando uma cópia e você não é mais dono, você não tem mais posse dessa foto. Essa foto ela está na posse de todas as pessoas que têm uma cópia idêntica à sua. Então imagina, para você fazer dinheiro, como é que você faria um dinheiro em que você mandasse uns dados digitais, um dinheiro eletrônico para outra pessoa, se a outra pessoa vai receber uma cópia automática do seu dinheiro. O que ia acontecer? Uma deflação absurda, uma inflação absurda do seu dinheiro. No momento que você fosse fazer cada transação, ele desvalorizaria porque você teria a mesma quantidade de dinheiros que você mandou para outra pessoa. Dessa forma, essa tecnologia com criptografia e distribuição de bancos de dados P2P fez com que cada dado do Bitcoin seja único, ou seja, eles criaram um algoritmo, um valor, um código que só você tem a posse desses dados. E quando você quer transferir esses dados para outra pessoa, você perde o poder desses dados, você não é mais dono desses dados e você transfere automaticamente a posse desses dados para outra pessoa. E isso fez com que o dinheiro eletrônico fosse possível. Então o Bitcoin basicamente é isso. Ele é um código, um algoritmo que consegue ser um dado único na internet. Você não consegue duplicar um Bitcoin, por exemplo, tá? Então, nesse post aqui eu resumi muito bem todas as vezes que teve uma inovação tecnológica, né, mesmo de poderes centrais antigos, você pode ver que existem sempre novos poderes centrais ou novas tecnologias que vêm suprir outras, tá? Então, para o Banco Central, o Bitcoin não é uma boa ideia. Para os Correios, o e-mail não era uma boa ideia. Assim como para o jornal, a internet nunca foi uma boa ideia, né? Concorrente direto de informação do que o jornal. A televisão nunca foi uma boa ideia para os rádios e assim sucessivamente, né? A mesma coisa, o streaming, ou seja, o YouTube, o Netflix, etc., nunca foi uma boa ideia para a Blockbuster, que foi a maior videolocadora do mundo, tá? Então, o que acontece? Para muitas pessoas nunca vai ser uma boa ideia a descentralização de poderes, né? Mas a verdade é que você não consegue lutar contra a tecnologia, tá? Certo, senhores? Então, conhecimento é poder, conhecimento é dinheiro e vocês podem adquirir ou ter a oportunidade de adquirir o curso mais completo do Brasil, que tem metodologia própria, que não é só um Ctrl+C, Ctrl+V de outros cursos ou que tem assuntos aleatórios. É realmente, para mim, é o melhor curso que existe aí no mercado.